Meus amados irmãos, nós pretendemos começar hoje uma série de estudos na Escola Bíblica Dominical e conversava com o presbítero Ivan, que é o professor da classe, eu e o presbítero Ivan, da minha expectativa e por isso começar hoje, né? Então hoje nós vamos começar essa série no livro de Apocalipse. Nós já começamos, de certa maneira, falando da carta às 7 igrejas, e isso despertou, então, o desejo de falar deste livro tão maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Eu espero em Deus que, ao longo dessa jornada, né, até o final do ano, pretendemos aí estudar capítulo a capítulo, dentro de cada sessão deste livro, e eu espero em Deus que você possa absorver, não apenas por mera curiosidade, mas que isso alimente sua fé na sua caminhada como crente no Senhor Jesus Cristo, aguardando o retorno breve do nosso Senhor e Salvador. E nós vamos orar neste momento, nós vamos pedir a iluminação do Senhor. Eu tenho até 1h da tarde para terminar a exposição de todo o livro. Brincadeira, é um grande desafio, né? Ainda mais quando você fala do aspecto inicial, de alguns detalhes, são muitos detalhes que, na verdade, isso vai se dissolvendo ao longo dos estudos. Acredito tranquilamente que tanto o presbítero Ivan quanto eu, nós sempre faremos apontamentos a interpretações e outros aspectos ao longo do estudo. Então, fique tranquilo se você não receber tudo hoje, né? Não vamos aqui abarcar todo o livro, mas sim um panorama, um prólogo aqui, apenas dando as orientações, as coordenadas iniciais deste livro. E, para tanto, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. É Ele que conduz a nossa vida. Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, contentes, alegres, porque tivemos agora o privilégio de poder participar da ceia. E agora temos ainda o privilégio de poder comer, ó Pai, receber o alimento do céu, que é a Tua palavra. Senhor, como é bom poder ouvir, Pai, como é bom poder enxergar, como é bom poder ler a Escritura e como é bom ouvir a voz do Espírito Santo. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor, apesar desse Teu Filho que é falho, que o Senhor fale aos nossos corações. O nosso desejo nessa manhã, assim como toda a nossa vida, é viver para conhecer mais e mais o Senhor. Porque essa, Pai, é a dinâmica da eternidade, conhecer a Ti. E que possamos provar nesta manhã de um pouco daquilo que vamos viver eternamente. Viver fazendo, que é o conhecimento do Senhor. Nós oramos rogando a Ti, nos abençoe. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 1. E deixe sua Bíblia aberta, nós não vamos ler ainda o capítulo 1. Eu quero fazer algumas considerações iniciais, antes da gente entrar propriamente aí no capítulo 1. Primeiro, fica estranho, né? Mas primeiramente aí destacando, se você puder, nas próximas aulas, trazer um caderninho, compre na papelaria se você puder, ou até aquele caderno que ainda tem algumas folhas lá sobrando, né? Se você puder trazer nas próximas aulas na escola dominical, faça isso, ou mesmo em casa lá, deixe separado, porque muitas informações do que nós, tanto eu quanto o presbítero Ivan, trazemos durante a aula, são informações adicionais que muitas vezes não estão na própria lição que você recebe, né? Ao findar deste culto, eu vou disponibilizar para os irmãos uma cópia do nosso estudo, mas você vai perceber que parte daquilo que nós estamos mencionando aqui não contempla lá no estudo, né? Muitas vezes lembramos de alguma coisa ou uma informação adicional, então tome nota, né? Se você não tem esse hábito, vale muito a pena você tomar nota de alguns textos. Quando nós falamos do livro do Apocalipse, a primeira coisa, né? Parece redundante dizer isso, mas é um livro da Bíblia.
E é redundante porque muita gente tem medo de tratar do livro de Apocalipse. O Apocalipse mexe com a imaginação das pessoas. Muita gente acha que é um livro secreto. A gente vai falar um pouquinho já desmitificando essa questão, né? Muita gente acha que é um livro que, assim como alguns livros da literatura secular e até mesmo de muitos escritores que tecem aí monstros de 7 cabeças e outras imagens, o livro de Apocalipse parece criar essa figura, um homem que tem cabelos brancos, com os olhos de fogo, que sai uma espada da sua boca, está logo no primeiro capítulo. Meu Deus do céu, como diz o meu cunhado. Na verdade, meus irmãos, a primeira coisa para seguir o roteiro do nosso estudo no livro do Apocalipse é entender que o livro de Apocalipse ele não foi escrito para ler de forma linear e cronológica. Assim, quando você lê o capítulo 1, tem que seguir o 2, o 3, como fazemos em outros livros. Na verdade, meus irmãos, esse é o grande problema que muita gente se atrapalha na interpretação do livro do Apocalipse. Porque Apocalipse é um livro cíclico, espiral. Se você olhar para uma espiral, ela oferece esse movimento de ir e voltar, ir e voltar. É isso que Apocalipse faz. Ele é dividido, o que podemos chamar de 7 sessões paralelas. Então, na leitura, você vai perceber que há uma repetição, e esse é um recurso utilizado por João para o entendimento dos ouvintes. 7 sessões, e o número 7, ele é bem vívido aqui para nós, como outros números. Uma outra questão que vale muito a pena destacar aqui é que João utiliza de técnicas de arte aqui para expor este livro que nós recebemos, um livro tão maravilhoso. Para você ter uma ideia, um dos pais da igreja, discípulo dos discípulos de João, Irineu, ele diz que João escreve um livro com muitas repetições. E essa é uma chave que podemos chamar de uma chave hermenêutica para a interpretação do texto. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque quando você olha para o livro, interpretando meramente, de forma literal, dentro de que muita gente quer fazer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, 5, 6, causa uma confusão na cabeça, além das figuras que aparecem aqui. Chega um dado momento que todo mundo morreu, já está no céu, mas de repente voltou e o negócio fica nesse movimento, fica até estranho. Agora, quando você segue as sessões paralelas, quando você segue essa repetição que vai simplesmente afunilando e crescendo ao longo deste livro, as cores ficam vívidas. Então, Apocalipse não foi escrito para ser lido literalmente, mas ele se vale de símbolos que apontam para uma realidade, que é muito maior do que o símbolo. Assim, meus irmãos, quando nós olhamos dentro dessas sessões, dentro dessas repetições, nós podemos, majoritariamente, alguns trazem uma divisão das 7 sessões, dizendo o seguinte: a primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, Cristo e os 7 candeeiros. Depois, capítulo 4 ao capítulo 7, a divisão aí dos 7 selos, né? Depois nós temos do capítulo 8 a 11 as 7 trombetas, e lembre-se, seguindo não a ordem cronológica, porque se você segue uma ordem achando que é meramente cronológica, depois dos selos virão as 7 trombetas e depois virão as 7 taças. Na verdade, elas estão juntas ali, a abertura dos 7 selos, as trombetas, as taças, as figuras sendo montadas dentro dos seus leitores originais e para nós, apontando para um desfecho final. Depois do capítulo 12 a 14, nós temos o dragão e as 7 vozes. Capítulo 15 e o capítulo 16, as 7 taças. O capítulo 17 a 19, as 7 cenas do julgamento. E do capítulo 20 a 22, as 7 visões finais. Então, basicamente, essas são as divisões que nós temos aqui. Agora, a quem foi escrito o livro de Apocalipse? O primeiro verso já nos dá informação sobre isso. Deus escreveu aos seus servos.
Deus não escreveu para a curiosidade dos intelectuais. Deus não escreveu para aqueles que vão um dia fazer datações e dizer, em tal dia e tal hora Jesus vai voltar. É um livro para servos. Servos que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Ainda, meus irmãos, este livro, ele funciona melhor quando ele é ouvido, quando ele é lido e ouvido. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós perdemos a beleza de qualquer livro da Bíblia, e propriamente aqui Apocalipse, porque queremos descobrir o que outros não descobriram. Na verdade, nós devemos chegar não dogmáticos a este livro. Nós devemos ter a humildade de reconhecer, é difícil demais, mas eu quero ouvir, Senhor, eu quero aprender. Vou pedir para a Sara, por gentileza, pegar um pedaço de papel higiênico para mim, ou um lencinho, não sei se a mãe tem aí. Então, lá no banheiro, por favor. O pastor não pode chorar, que dá nisso. Ainda, meus irmãos, nós estamos falando de um livro inspirado por Deus. Não um livro de curiosidades. Eu quero descobrir como vai ser o futuro. Mas um livro que nos fala do passado, do presente, tanto nos dias de João quanto aos nossos dias, e de um futuro que nos aguarda. Então, quero convidá-los, meus irmãos, feito essas observações, tem muitas outras que nós vamos ao longo da nossa série trabalhando como linhas de interpretação, mas eu não quero correr com isso, eu acredito que é de grande valia estudar. Nós estamos diante de um livro escatológico, juntamente com outros livros, como Daniel, como Zacarias e outros livros, e meus irmãos, nós não podemos nos perder a beleza, porque tudo aponta para a escatologia. O que nós fizemos aqui hoje, essa dramatização, a Santa Ceia, aponta para o futuro, como foi lembrado na oração do presbítero Ivan. E se nós não aguardamos essa escatologia, esse futuro que nos aguarda, porque nós não podemos simplesmente lembrar, como muitos do passado, comamos e bebamos porque amanhã certamente morreremos. Não, há um futuro que nos aguarda. E que futuro é esse? E como a igreja tem reagido? Então é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos trabalhar um pouco nessa manhã. Meus amados, vamos então começar a nossa jornada. Eu gosto muito de olhar esse tema, jornada, porque na verdade esse livro é um livro vivo, inspirado por Deus e que fala conosco. Hoje de manhã acordei, perdi o sono de madrugada e aí levantei, fui fazer uma última leitura do texto. Estava pensando propriamente nisso, Quando nós lemos, diferente de outros autores, o próprio Deus está presente falando conosco. Ele quer falar com você nessa manhã. E eu coloquei apenas algumas chamadas para nós. Nós estamos então no nosso primeiro estudo, o prólogo, o início, a revelação daquele que é central não só no livro de Apocalipse, mas em toda a Bíblia, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos o título e o tema do livro. E eu quero que você tenha a paciência de caminhar, porque eu não vou correr, nós vamos até o versículo 8 hoje. Então, nós vamos ver passo a passo neste livro. O livro começa com a expressão revelação de quem? Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Ele começa com essa palavra, revelação de Jesus Cristo. Na língua grega, na língua original utilizada aqui pelo autor, aqui está a palavra apocalipse, ou apocalipse, que nós temos. Revelação, apocalipse. Por isso, leva o nome Apocalipse. Pastor, mas eu já li em outros lugares revelação. Porque, na verdade, Apocalipse é desvendar, é revelar. Revelação de Jesus Cristo. Por isso esse livro ganhou, então, esse nome, Apocalipse. Mas o que significa Apocalipse?
E esse é um ponto muito interessante, a maneira como ele começa a revelação de Jesus Cristo. Literalmente, a palavra Apocalipse significa tirar o véu, aquilo que está sendo desvelado, revelar aquilo que está encoberto. Então, veja só, de início, ao contrário daquilo que muitos advogam como Apocalipse sendo um livro misterioso, um livro oculto, o próprio termo revelação, ele já apresenta como algo que é para ser conhecido. É revelado a nós. No latim, leva então o termo aí como revelar, desvelar o que antes estava oculto. Aqui, meus irmãos, essa palavra Apocalipse, na forma que ela aparece aqui no texto como substantivo, ela aparece uma única vez aqui. Agora, em outros textos, ela aparece na forma de verbo. E é interessante porque nos evangelhos e nas epístolas aparece de forma diferente, mas com o mesmo propósito: revelar, trazer à tona o que estava oculto. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 17, apresentando a Jesus como o Filho do Homem sendo revelado. É usado por Paulo ao se referir também a um evento vindouro, lá em Romanos 8, por exemplo, verso 18, e frequentemente é usado por Pedro como uma revelação. É interessante porque essa palavra Apocalipse no Antigo Testamento, na Septuaginta, que é a versão grega do hebraico para o grego, nós temos os livros como o livro de Daniel, e no livro de Daniel essa palavra é frequentemente encontrada referindo-se à descoberta de segredos, a trazer à tona o que antes era segredo. Revelar. E porções como Ezequiel, Daniel, Zacarias contêm muitas visões, muitos elementos simbólicos que vêm à tona como uma revelação a nós. Agora, meus amados irmãos, Apocalipse significa expor a visão completa que antes era de desconhecimento, que antes era desconhecida, oculta, secreta. Na sua primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela aparece em Lucas capítulo 2, o versículo 32, quando Simeão toma o menino nos seus braços, e ele abençoa o menino e ele diz assim: luz para apocalipse aos gentios, ou luz para revelação aos gentios. A ideia, meus irmãos, lembra um pouco daquilo que Mateus nos diz: o povo que antes andava em trevas viu grande luz. O povo que antes não tinha uma visão, agora tem a revelação. Mas a revelação de quem? De curiosidades? Não, a revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é interessante, e aqui já vale muito a pena agora sair desta palavra revelação e pensar de quem? O próprio texto, conforme eu já mencionei, nos diz de uma pessoa, de Jesus Cristo. E é importante lembrar isso. Porque às vezes nós estamos apegados a conceitos e dogmas, tirando Jesus do centro. Este é o grande perigo. Nós vimos em algumas aulas, algumas semanas, que o apóstolo Paulo estava preso em cadeias, mas ele estava preso a quem? A Roma? Não, a Jesus Cristo. E é interessante observar que o texto nos apresenta gramaticalmente aqui as palavras de Jesus Cristo. Elas podem aqui apontar no sentido de um genitivo, ou seja, de posse. E ela pode apontar tanto quanto objeto quanto sujeito. E aí há uma discussão em torno disso. O que quer dizer de Jesus Cristo? Alguns argumentam, meus irmãos, que em favor daquilo que diz lá no capítulo 22, o versículo 16, que de Cristo é o assunto sobre as coisas que em breve devem acontecer a respeito de Cristo, da sua obra. Mas outros dizem que não, que é a revelação de e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas gramaticalmente é provável, meus irmãos, que de Jesus Cristo seja o que os gramáticos chamam de genitivo plenário. Qual que é a ideia aqui? Que aponta tanto para as coisas que vão acontecer,
mas para a obra e a vida e o senhorio de Cristo. Então a ideia, meus irmãos, é uma revelação do próprio Cristo, quem Ele é, revela o seu trabalho presente na igreja, revela os eventos futuros, mas também dizem respeito da própria pessoa, da obra, do retorno, estão associados aí à segunda vinda de Cristo. E para ajudá-los a pensar acerca disso, e se você quiser dar uma olhada, mas eu só vou fazer menção, o versículo 5, ele diz assim, da parte, o verso 1 já diz, de Jesus Cristo. O verso 5 diz, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O versículo 7 diz, eis que vem sobre as nuvens, todo olho verá, até os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ou seja, eis que vem e todo olho verá ele, o Senhor Jesus. Depois, o verso 13, revela o ministério de Cristo em meio aos candeeiros, aquele que passeia em meio às suas igrejas, aquele que sonda as suas igrejas. Nós vimos isso nas aulas que tivemos sobre as 7 igrejas. Depois, meus irmãos, no capítulo 5, versículos 5 e 6, revela Jesus Cristo como leão e cordeiro. Depois, o capítulo 6, versículo 14, revela a revelação do cordeiro no trono e sua ira. E um detalhe, uma das palavras que mais aparece no livro de Apocalipse é trono. Trono vazio. É isso? Não. Ele está sentado no trono, reinando. Mas por fim, capítulo 19, versículo 10, revela o retorno do Senhor como Rei dos Reis. Então a primeira coisa, o título e o tema aborda esta questão, meus irmãos, de olhar para a revelação, mas não a revelação meramente da curiosidade dos fatos que vão acontecer na história, mas a revelação de Jesus Cristo. A história, ela só tem significado, ela só tem sentido em Jesus Cristo. Porque senão, aí nós temos que concordar que com muitos é meramente um causuísmo. É em Jesus Cristo, é de Jesus Cristo. Mas ainda, meus irmãos, nós podemos destacar a cadeia de comunicação do livro. A comunicação do livro dentro desta maneira como ele aborda. E ainda no verso 1, olha aí, diz assim, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de João, notificou ao seu servo. O versículo 2 diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Meus irmãos, em conformidade com o Novo Testamento, sobre o que poderíamos chamar a procissão dos ministérios, ou seja, a ordem dos ministérios, vem do Pai ao Filho, ao Espírito Santo, vem essa ordem da dinâmica da Trindade. E este é um livro que apresenta muito a pessoa da Trindade aqui. É interessante a maneira como no primeiro verso já mostra a procedência desse livro. Porque nós temos no cabeçalho aqui Apocalipse de João, mas na verdade é Apocalipse de Deus. É a revelação de Deus em Jesus Cristo. Procede dele, ele nos deu. Então, meus irmãos, Deus aqui chefia o que podemos dizer, ele inicia essa revelação por meio do Filho. Isso não é novidade. Paulo já havia falado isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. E há algumas observações que nós devemos fazer. Primeiro, procede do Pai para o Filho. O texto diz que Deus deu a ele, que o Pai deu ao Filho. Para outras escrituras apoiam aí a doutrina, então, do Pai, o Criador, que deu ao Filho. Assim como Jesus diz em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada. A palavra aqui, a revelação, foi dada pelo Pai. Mas ainda, meus irmãos, em segundo lugar, a comunicação procede do Filho por meio de um anjo. Veja que o texto diz aqui, né, que ele deu para mostrar, que Deus lhe deu a Jesus para mostrar aos seus servos. E depois o final do texto diz, por intermédio do seu anjo. Ele enviou, ele comunicou
por seu anjo. O termo anjo, angelos, aqui, ele é encontrado 175 vezes e em 171 versos do Novo Testamento. Não contei, eu fui pesquisar. E olha só, embora alguns versículos, meus irmãos, se refiram a homens, a grande maioria se refere a seres angelicais, enviados da parte de Deus como mensageiros. Nós não vamos agora tratar desse ponto, porque vamos, em outros textos, lidar com ele, isso demanda um pouco de tempo, mas simplesmente eu quero destacar a proeminência, a importância dos anjos, e isso aparece muito aqui no livro de Apocalipse, na adoração, na comunicação, da revelação ao homem e na execução dos propósitos de Deus ao longo da história. Os anjos eram frequentemente os instrumentos de comunicação de Deus e os seus mensageiros, que é o significado básico aí da palavra anjo, é enviado, mensageiro. Mas, meus irmãos, eles serão novamente usados, lá no capítulo 6 a 19, nós vamos ver muitas descrições, por isso que eu não quero gastar tempo com isso, e o tempo ruge aí, né? Então a gente tem que correr um pouco. Mas vale muito a pena destacar aqui, meus irmãos, que logo de início, há uma ordem em tudo isso, nessa revelação. Nós vemos que o Pai deu ao Filho, o Filho ao anjo, e aí, em terceiro lugar, a comunicação vem do anjo como mensageiro do Senhor a João. E eu já vou falar daqui a pouco sobre o João, que é chamado de quê? Seu servo. Sabe que quando eu estava lendo o Apocalipse, logo esse primeiro versículo, isso me salta aos olhos. É um livro de servos. E ele deu ao seu servo. E, finalmente, a comunicação do livro, então, é de João ao corpo de Cristo, à igreja. As 7 igrejas aqui destacadas, no versículo 4, nos mostra isso, né? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, né? Ou seja, atualmente, hoje, a Turquia, nós estudamos sobre essas 7 igrejas, mas essas 7 igrejas, dentro desse número, que é um símbolo não apenas para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas a totalidade das igrejas, inclusive a igreja presbiteriana de Jaboticabal. É para nós, para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, o servo que é destacado aqui, é importante falar um pouco da qualidade dele. O servo era aquele que estava totalmente sob a autoridade e poder do seu mestre e dependente dele em tudo. Suas responsabilidades, sua alimentação diária, moradia, suprimento, seu propósito de vida. E, ironicamente, é nessa servidão a Cristo que nós experimentamos a verdadeira liberdade. Eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Não está na moda falar isso. Nós gostamos de ser senhores, de determinar. Não é isso? Eu não gosto, mas é assim que tem sido pregado. Agora João se apresenta como servo. E não só João, muitos outros servos do Senhor. Sabe, meus irmãos, nós somos escravos de Cristo que experimentamos a liberdade da escravidão do pecado, do eu, de Satanás, da religião, do mundo. E quando eu digo religião, de uma religião meramente da aparência. E aqui, queridos, não é apenas uma liberdade de algo. É uma liberdade a ser alguma coisa, liberdade de conhecer, liberdade de servir, liberdade de andar, liberdade de ter paz, justiça de Cristo, liberdade de agora escolher servi-lo em santidade, porque fomos alcançados. E talvez, meus irmãos, as duas palavras anjo e servo compõem uma única peça aqui, um mensageiro que é servo. Porque todos nós temos essa incumbência, mensageiros de Deus, de levar a palavra e servos do Senhor. E isso nós devemos lembrar que isso são áreas chaves na igreja do Senhor. Todos nós devemos ser servos, mensageiros,
Pedro nos lembra: vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que, assim como outros escritores inspirados por Deus, João se apresenta como o servo João. Ele notificou ao servo João. Um dos princípios vitais da vida cristã é o caminho de cima para baixo, o caminho da vida para a morte, o caminho de deixar o controle e ele assume o controle, o caminho de alguém que diz: Ele é o Senhor. Eu queria ler uma história, eu acrescentei para nós aqui, uma história de um beija-flor, ou de beija-flores. E um homem conta uma história, uma experiência muito interessante. Recentemente, ele diz o seguinte: colocamos um alimentador de beija-flor com 4 estações de alimentação. Quase imediatamente tornou-se popular entre os beija-flores que vivem em nossa área. 2, 3 ou até 4 pássaros se alimentariam ao mesmo tempo. Reabastecemos o alimentador pelo menos uma vez por dia. De repente, o uso diminuiu para quase nada. O alimentador precisava ser abastecido apenas uma vez por semana. A razão para a diminuição do uso logo se tornou aparente. Um pássaro macho assumiu o comedouro como sua propriedade. Ele se alimenta e depois... Ele agora é o único beija-flor que usa o alimentador. Ele se alimenta e depois se senta em uma árvore próxima, levantando apenas para atacar qualquer pássaro que se aproxime do comedouro. O dever de guardar ocupa todas as horas de vigília. Ele é um guarda eficaz. O único momento em que o outro pássaro pode usar o alimentador é quando o autoproclamado proprietário, beija-flor, sai momentaneamente para espantar um outro intruso. E aí alguém que escreveu esse texto sem autoria, ele diz assim: logo percebemos que o beija-flor estava nos ensinando uma lição valiosa. Ao escolher assumir a propriedade do alimentador, ele está perdendo a sua liberdade. Percebe? Ele tem que ficar numa árvore ali, porque ele assumiu aquela função. E ele diz mais: ele está possuído por sua posse. Sua liberdade de ação é tão limitada como se ele estivesse em uma gaiola. Ele está enjaulado por uma situação que o criou. E alguém então complementou: o verdadeiro teste para o coração de um servo é se eu estou ou não disposto a agir como tal quando sou tratado como tal. Ou seja, você sente prazer, assim como João, que escreve nesse texto, de ser chamado de servo de Jesus Cristo? Porque um pouquinho mais adiante, ele vai nos mostrar que João transmite aos servos. Mas qual que é o objetivo? Qual é a finalidade da comunicação? Ok, nós já sabemos que é revelação. Revelação não de uma religião, não de uma história, não dos assuntos meramente do futuro, apesar de estar aqui envolvidos a escatologia. Mas a revelação de Jesus Cristo, sua ação, sua obra na vida da igreja. Nós vimos que procede da parte de Deus ao Filho, e do Filho ao anjo, que depois vamos tratar desse assunto, mas que é o mensageiro, que leva a igreja, e João, assim, o transmite como um pastor às igrejas. Veja que o texto nos diz, e aí eu gostaria que você ainda olhasse para o verso 1, que ele diz assim: que Deus lhe deu para mostrar. Olha que interessante, olha a construção do texto. Veja que não é um livro oculto, secreto. É revelado que ele foi feito para quê? Para mostrar. Ele não é um livro que você esconde a mão para trás e diz assim: olha, qual mão você escolhe? O que você acha? Não, ele é revelado. Ele foi feito para mostrar. Meus irmãos, essa palavra que aparece no texto original significa exibir, divulgar, apontar. E novamente aqui nós temos a ênfase na divulgação da mensagem do Apocalipse. Deus deseja que este livro seja comunicado ao seu povo.
É pecado quando pastores assumem a postura dizendo às igrejas: esse livro não dá para entender. É mistério, e tem que puxar o S. Esse livro é complicado demais. Não. Vejam, meus irmãos, que ele foi feito para mostrar. E aí a continuação do texto diz: as coisas que em breve. E agora, essa palavra no grego é entakei, não é taukei não, entakei. Ela significa uma de duas coisas, né? Ela pode significar logo num futuro imediato, ou em termos proféticos, dentro de uma perspectiva profética, a ideia de uma cadeia de eventos, de coisas que estão acontecendo, não que vão acontecer. Sabe, meus irmãos, a ideia aqui é de iminência, ou seja, podem ocorrer a qualquer momento em nossos dias. O apóstolo Pedro, e nós precisamos nos lembrar acerca disso, lá no capítulo 3, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, ele nos diz que um dia para o Senhor é igual a 1000 anos, ou vice-versa. E que muita gente acha que está demorando para Jesus voltar. A pergunta é: você está preparado? É interessante pensar nisso, porque é em breve. A ideia dessa brevidade, meus irmãos, não está relativa ao nosso tempo, mas ao tempo de Deus, à plenitude. Assim como Jesus veio na plenitude do tempo, como Paulo diz aos Gálatas, a segunda vinda virá no tempo de Deus. E não cabe a homens, então, marcar datas. A questão, meus irmãos, é que, em comparação com o resto da história, uma vez que essas coisas comecem a se desenrolar, elas ocorrerão rapidamente. E muito mais do que olhar apenas para os sinais, é entender que nós já estamos vivendo a dinâmica dos últimos tempos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós já vivemos. Este em breve acontece. Talvez nós não enxerguemos, porque só enxergamos quando paramos. Pandemia, Jesus está voltando. Não é isso? Terremoto, Jesus está voltando. Catástrofe, Jesus está voltando. Mas, na verdade, ele já está voltando, sem precisar desses sinais. Sinais são evidências que apontam para uma realidade. Uma palavra semelhante a essa, com a raiz tacos, ela é traduzida 6 vezes aqui no Apocalipse, dando a ideia de rapidamente. Esse breve traz o sentido de que você pode traduzir ele da seguinte maneira: breve, 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 ou rapidamente, rapidamente, rapidamente. De urgência. Sabe, meus irmãos, é interessante porque, em vista dessas palavras, no verso 1, em breve, olha o versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está breve, próximo. Então, o que nós podemos entender com isso, meus irmãos, é que há uma iminência, significa que está pronto para acontecer. A igreja, em todas as épocas, sempre viveu com a expectativa da consumação de todas as coisas em seus dias. A iminência descreve o evento possível a qualquer dia, impossível em nenhum dia, ou seja, vai acontecer. Agora, só um detalhe que eu gostaria de colocar aqui, por isso que eu falo que é sempre bom quando você tem um caderninho fazer anotação, porque isso me veio agora. Muitas pessoas querem ver sinais, estão vendo sinais da volta de Jesus, mas o maior deles não é meramente um terremoto, uma pandemia. Não, é apostasia. E nisso muita gente não está enxergando o abandono da fé. Porque é caminho de entrada para o anticristo, para a falsa religião e outros aspectos. Ou quem lê, entenda. Mas aí, meus irmãos, se nós temos a descrição, né, a maneira como ele aponta, agora nós temos aqui a maneira dessa comunicação. Veja que o texto ele usa uma expressão no final do verso 1, notificou. Você já foi notificado? Eu já, né? Na empresa, às vezes você é notificado.
Traz uma ideia de advertência, não que estava tendo uma repreensão a João, mas aqui significa revelar por sinais e símbolos, notificar, como costuma ser, no caso desse livro aqui, o descortinar para acordar a atenção das pessoas, para despertar. É interessante, meus irmãos, que João foi comunicado, foi notificado, tanto pela palavra falada, quanto por visões. Se você olhar aí na sua Bíblia, dá uma olhadinha, versículo 10, perdão. Ele diz assim: achei-me como? Então não é literal. Achei-me em espírito. E ele diz, no domingo. Sim, no domingo, no dia do Senhor. É a palavra que aparece aqui. É o primeiro dia. É interessante que no culto, ele está ouvindo a voz, está sendo anunciado. E ele ouviu as palavras, e aqui ele apresenta em todo este enredo para nós. Sabe, meus irmãos, agora nós temos que olhar para esse texto e ver as coisas comunicadas. E é interessante continuar aqui, porque o texto no verso 2 diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Aquilo que é comunicado é antes tudo definido como um testemunho de João. João já usara esse recurso no Evangelho quando ele diz que ele viu, ele atestou, quando a água sai da lateral de Jesus. Água e sangue. E a palavra aqui, testemunha, martiria, ou marturel, a ideia é atuar como testemunho, prestar testemunho. Ela traz a ideia de alguém que está validando, verificando, enfatiza que João estava aqui prestando testemunho como uma testemunha de que recebeu. Não, João não está dizendo aqui, eu imaginei. Não, João não é tomado meramente por um estado mental que ele não sabia o que estava fazendo. Não, ele testifica o que ouviu, o que viu. Essa testemunha é definida e descrita de uma forma tripla, e essa palavra aparece fortemente no livro do Apocalipse, e propriamente aqui no nosso texto. Primeiro, se você observar, ele diz assim, o qual atestou a palavra de Deus. Ou seja, este livro, com visões, é chamado de palavra de Deus. Mas o que significa isso? Palavra de Deus. Significa que faz parte da Escritura Sagrada, do cânon da Escritura. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Significa que ela está em harmonia com o restante de toda a Escritura. Significa que ela nos fornece o ponto culminante e a conclusão de todas as coisas. Se de um lado você tem Gênesis, o início de todas as coisas, de outro lado você olha e vê aqui nesse hiato, nesse tempo, espaço, há aquele que está reinando e que governa todas as coisas. E ele aponta para o fim, porque é a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, a ideia de palavra de Deus, essa descrição enfatiza a autoridade e a importância para a igreja. Não é palavra de João, não é palavra de Pedro, não é palavra de Paulo, não é palavra de Fátima, ou de quem quer que seja. É palavra de quem? De Deus. De Deus. Mas também o texto nos fala de um outro testemunho. Além de ser o testemunho da palavra de Deus, é o testemunho de Jesus Cristo. Veja que o texto nos diz testemunho de Jesus Cristo. A palavra testemunho aqui traz para nós de Marte, né? Marturel aqui, ou martiria, né? A forma de substantivo aqui carrega a ideia de verificação, de validação. Isso pode significar o testemunho sobre Cristo, ou pode significar, e nesse caso eu prefiro assim, o testemunho de tudo que Jesus é e o que ele faz na sua igreja e na história, como Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, a palavra de Deus e o contexto aqui aponta então que João está
testemunhando sobre o testemunho de Cristo, a ideia da validação, da mensagem viva do próprio Cristo. Mas ainda, meus irmãos, é o testemunho de todas as coisas que ele viu. Se você olhar o final do texto, diz, quanto a tudo o que viu. Ou seja, os dois primeiros, da palavra de Deus e de Jesus, definir e descrever o seu testemunho do ponto de vista da sua natureza, ou caráter, ou fonte. Isso chama atenção a muitos detalhes e áreas que ele viu e serão encontradas no livro, que nós vamos estudar. Os grandes eventos, os personagens que precedem, acerca da vinda de Cristo, o seu reino, a glória. E o que João está dizendo? É válido. Ele está autenticando aqui. Não que a palavra precisa de um homem, um mortal para ser autenticada, mas alguém que está testemunhando, dizendo, eu vi, é verdade, é amém, de fato é. Mas além disso, meus irmãos, o versículo 3 nos traz uma promessa, plano e o valor do livro. Versículo 3, nós já lemos e vale muito a pena reler, diz, felizes são vocês, bem-aventurados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esta é uma promessa de felicidade, essa é uma promessa de bênção espiritual, de alegria advinda de conhecer e responder à verdade só de Apocalipse? Não, de toda a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê a Bíblia. Bem-aventurado aquele que obedece a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, aqui, bem-aventurado, essa palavra, Macários, no grego, ela aparece 7 vezes no livro do Apocalipse. E um teólogo chamado Lerman Strauss, ele define como o desafio abençoador, o verso 3 aqui do capítulo 1, o consolo abençoador, capítulo 14, verso 13, a cautela abençoada, capítulo 16, verso 15, a chamada abençoada, capítulo 19, verso 9, a conquista abençoada, capítulo 20, verso 6, o abençoado acolhedor, quando ele fala lá no capítulo 22, verso 7, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra, e a abençoada conformidade, capítulo 22 a 14. Mas é importante, nesse versículo 3, fazer algumas considerações aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, a tradução no texto original, ela não é traduzida como aqueles que leem, mas o texto original traz aquele que lê e aqueles que ouvem. Ou seja, aquele que lê é singular, enquanto a próxima cláusula aqui, aqueles que ouvem, está no plural. E por que isso? Porque quando João recebeu essa carta, ou esta visão que ele deveria escrever, ele tirou xerox e mandou para todos os membros da igreja, assim como vocês vão receber no final, não é isso? Não, ele projetou no data show daquela época. Não, ele mandou pelo WhatsApp o estudo. Não. Até porque era muito desatualizada a internet daquela época. Na verdade, meus irmãos, o que nós temos aqui é um recurso que fica muito claro para nós. A igreja primitiva não tinha um grande número de cópia das Escrituras, nem qualquer outro livro do Novo Testamento, e o método que era feito era que alguém lia e eles ouviam, e isso fica claro para nós, a repetição do livro de Apocalipse. Leiam, ouçam, até que compreendam. Esse é um recurso didático. Repetição. Ouvir. Daí, meus irmãos, a importância de estar no culto público ouvindo da palavra de Deus. Aqueles que ouvem. Então veja, o que nós temos aqui é o recurso da igreja primitiva, de adoração, dos princípios do plano de Deus. Deus envia aos seus servos e os seus servos enviam à igreja. Aqueles que ouvem, nisso nós vemos a responsabilidade do rebanho de ouvir e responder, e esses são abençoados. A palavra que é traduzida por aqueles que ouvem ou ouvir, ele traz a ideia de atender, perceber por ouvir. Não é meramente ouvir por ouvir.
Papagaio ouve, não ouve? Porque se ele não ouvir, ele não reproduz, ele não repete. Só que nesse caso, o ouvir que é destacado aqui é ouvir com um propósito. Veja que o texto diz assim: aqueles que ouvem, guardam. Você só guarda aquilo que você assimila. E aqui, meus irmãos, é interessante porque traz essa ideia de ouvir para compreender. Precisa estar presente quando a palavra é ensinada. Precisa desejar ouvir. Precisa dizer: Senhor, eu quero ouvir. E eu não quero só ouvir, eu quero praticar, eu quero andar. Mas aí, o texto diz ainda no verso 3: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Bom, olha que interessante. A ideia então é: preste atenção e guarde as palavras desta profecia e as coisas escritas, as coisas que estão escritas. Vamos lá. Em primeiro lugar, as palavras e as coisas. Ambos estão no plural. Não é a palavra e a coisa, são as coisas. Estão no plural. Elas apontam ao conteúdo do livro, mas também incluem as várias categorias e verdades que compõem o conteúdo de Apocalipse, ou seja, a pessoa de Cristo, a igreja, os santos, a tribulação, o testemunho, a fidelidade, a vitória, a guerra angelical, Israel, Satanás, demônios, julgamentos, milênio, ressurreição, o estado eterno e tantas outras coisas. Guardem isso! Não é uma caixinha de promessas selecionada. Essa madrugada, conforme eu já informei, para minha tristeza, né? Eu falo isso com tristeza mesmo. Eu vi um vídeo de um pregador que estava simplesmente fazendo assim. Irmãos, João, capítulo 23, Jesus diz para você: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fiquei olhando para aquilo que a semelhança desse pastor é a cena para a nossa vida. Nós criamos um conceito de simplesmente ouvir e não acolher no coração verdades centrais da nossa fé. Apocalipse é um livro que traz verdades, como todos os outros livros da Bíblia, para o dia a dia. Porque está se cumprindo a Escritura, como o próprio texto está escrito. Veja aqui, ele diz da profecia, ou seja, além de ser chamado palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, é chamado também de a profecia. A profecia não envolve apenas eventos futuros, e aqui nós já ouvimos em algumas lições, a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, a gente pega o livro de Apocalipse e fala: Apocalipse fala do futuro. Não! Não é um livro para adivinhação do futuro. Mas ele fala dos eventos, meus irmãos, de coisas morais e espirituais que nós devemos trabalhar na nossa vida. E ele nos exorta, e nós devemos caminhar como esse povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque o tempo está próximo. Refere-se particularmente à profecia, à verdade recebida por revelação direta de Deus. É da parte de Deus. E aí o texto nos diz as coisas que estão nela escritas, as palavras da profecia, e guarda as coisas nela escrita. Escrita está no tempo perfeito e significa está escrito. O tempo perfeito enfatiza a permanência do registro e talvez a sua disponibilidade. Ou seja, Deus tornou a sua palavra disponível para nós e Ele preservou essa escritura e nós temos a oportunidade de ouvir e dizer: o Senhor está falando. Por quê? Porque está escrito. Jesus, quando foi tentado por Satanás, e os irmãos devem lembrar lá em Mateus capítulo 4, Satanás diz: mas está escrito. E Jesus diz: também está escrito. Satanás, quando tentou Eva, ele usa uma expressão: Eva, não foi assim que Deus disse? Está escrito. E o que Eva fez? Ela não disse: também está escrito. Ou também assim disse o Senhor. Não. Ela simplesmente naquela
trama toda se deixou ser seduzida, e não só Eva, como Adão também. Sabe, meus irmãos, está escrito nesta palavra. Mas ainda, nós temos o valor, a oportunidade. Veja, o texto no verso 3 diz, pois o tempo está próximo. Agora, presta atenção nisso. A palavra tempo não é cronos. A palavra tempo é kairos. É tempo de Deus. É o tempo dele, não é o nosso tempo. Veja, nós estamos nos 3 versos, meus irmãos. Já vimos que não é um livro secreto, que é dado apenas por uma casta da igreja, mas é um livro que revela Jesus Cristo e que traz verdades do passado, do presente e do porvir. Mas está escrito, é para ser lido, é para ser compreendido, obedecido. E esse kairós se refere a uma estação, a um período de tempo definido, mas é marcado por conteúdos e características. O tempo em mente é o tempo do retorno de Cristo, marcado por tudo o que acontecerá um pouco antes, durante e depois, como diz o verso 19. Jesus está voltando, o tempo é breve. Peraí, pastor, mas o senhor já está falando sobre isso? Sim, porque o tempo está próximo. Esse próximo, engus, no verbo, ele diz, ele pode ser conhecido como próximo quanto ao lugar. Por exemplo, uma frase aqui, né? A BMW do presbítero Marcos está próximo da garagem. Amém? Não, a Kombi do presbítero Marcos está próximo da garagem. De proximidade. Mas ela também pode ser entendida, meus irmãos, quanto a tempo, a ideia de próximo do ponto de vista da revelação profética. Eu gosto muito da ideia de um funil, eu já tenho falado sobre isso, né? Eu vejo que nós estamos na ponta do funil, talvez aquele pequeno espaço do funil, para nós é muito tempo, né? Mas para Deus não, já que se cumpriu tanta coisa, só falta isso. Lembro da cena que fez meu coração quase sair pela boca quando o presbítero Ivan pegou uma página da Bíblia e levantou assim, não vou fazer isso. E eu creio muito nisso. Só falta isso aqui, irmãos. Está muito próximo. Mas muito bem, queridos. Entendendo isso, nós simplesmente fechamos esse primeiro momento aqui nesse prólogo, porque agora nós entramos num segundo momento. Esse primeiro capítulo é dividido pelo menos em 3 partes, né? Nós vamos considerar apenas as 2. E aí entramos na saudação. E nós vamos considerar as 2, porque a terceira, naturalmente, nós já vamos falar de um aspecto histórico aqui. A saudação, verso 4 a 8. Primeiro, o versículo 4 começa com o nome de uma pessoa. O nome dele é João. João é o autor. Diz assim, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Meus irmãos, vamos lá. João aqui é o autor humano. João é o apóstolo. Nós não temos outros Joões ao longo aí, para dizer, não, eu tenho dúvida. Não, João aqui é a expressão hebraica no livro, a autoridade do livro em relação às igrejas, o uso de termos distintamente joaninos, como Logos, como Cordeiro de Deus, o testemunho dos pais da igreja, os discípulos dos discípulos, como Irineu, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alexandria, afirmam que o apóstolo João foi o autor deste livro. E qual é o contexto? Bom, nós temos um homem não na sua juventude, nós temos um homem já idoso, levado, como ele mesmo diz aqui, à ilha de Patmos, no versículo 9, né? Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. E um detalhe, quando Paulo estava em Roma como prisioneiro, ele era prisioneiro de quem? De Cristo. E João agora como prisioneiro, você não sei se observou o detalhe, ele está em quem? Por causa de Cristo que ele é prisioneiro. Sabe, meus irmãos, aqui o livro declara este João, e desde o primeiro século até o presente, os comentaristas concordam que este João é o servo, é o apóstolo, é o discípulo amado de Jesus Cristo.
Houve algumas controvérsias ao longo da história, mas isso foi diminuído, apontando então para João como o escritor. Ele está agora numa ilha, a ilha que ele aqui chama como a Ilha de Patmos. Essa ilha, ela abrigava, né, uma guarnição militar, um local de competições atléticas, né, mas era um local de prisão. João não estava de férias. E ele, meus irmãos, está neste momento aqui recebendo a palavra do Senhor. Agora, todo livro do Novo Testamento, né, que foi escrito por um apóstolo ou por alguém intimamente associado a um apóstolo, seja Lucas como companheiro do apóstolo Paulo, uma das marcas da inspiração, uma das marcas é a inspiração, e isso é necessário para que esse livro faça parte do cânon da Sagrada Escritura. E veja que João, então, ele se apresenta como o escritor, o que recebeu da parte do anjo, da parte de Jesus Cristo, da parte de Deus. É palavra de Deus. Então, o autor é João. Os destinatários, o texto no versículo 4 diz as 7 igrejas. Nós já estudamos sobre as 7 igrejas, todo o livro é dirigido às 7 igrejas históricas da província da Ásia Menor, atualmente a Turquia, e este fato deve impedir que alguém diga que o Apocalipse nada mais é do que um idealismo poético. Não, ele foi escrito para a igreja. Nós já falamos muito sobre isso, é para você. Para a igreja em todas as eras. E conforme nós já estudamos, capítulo 2 e 3, nós vamos fazer um salto aí, né, nas próximas lições. São cartas específicas, assim como todo o assunto do livro, às 7 igrejas, com advertências, exortações, recomendações e instruções. E aí, meus irmãos, há uma saudação aqui. E veja que ele diz assim: graça e paz a vós outros. Será que essa saudação tinha significado? Às vezes você ouve algumas pessoas dizer assim: Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. Quando está com pressa, Pai Senhor. Ou graça e paz. Mas nem medita sobre isso. Nem reflete sobre o que significa essa graça e a paz. E por que graça e paz? Por que não paz e graça? Você sabia que tem um significado isso? Porque só pode desfrutar da paz quem tem a graça de Deus. Sabe, meus irmãos, é interessante porque primeiro nós devemos observar a ordem, né? Graça, depois paz. A paz é sempre produto do conhecimento e a apropriação da graça de Deus com Cristo. O ímpio, por mais que ele possa dizer Pai Senhor ou graça e paz, se ele não está em Cristo, ele não pode oferecer essa paz, que só Deus pode nos dar. Sabe, queridos, essa ordem nunca pode ser alterada. Ignore a graça de Deus e você vai perder a paz de Deus. A paz é produto da graça. O apóstolo Pedro nos exorta: mas cresçamos na graça e no conhecimento. E quanto mais nós experimentamos a graça de Deus, mais capacidade nós temos de experimentar em vários aspectos a paz de Deus. João estava numa ilha prisional. Por volta do ano, ainda que há alguma discussão, 95, 96, sobre o domínio de Domiciano. A igreja estava sendo perseguida. João, um idoso, quase 60 anos depois da ascensão de Cristo. Como sentir paz? Como escrever graça e paz? Paulo, quando escreveu em Roma, como pode dizer, vocês se alegrem, tenham paz? Somente em Jesus Cristo, com a graça de Deus. Assim, meus irmãos, embora a mensagem do Apocalipse seja principalmente de julgamento, essa bênção de graça e paz é notável. E Deus aqui busca confortar e fortalecer o seu povo. Conhecer este livro traz a maior capacidade de entender a graça de Deus em sua paciência durante esta era, nos eventos futuros, pois Deus não deseja que ninguém pereça, aqueles que são seus. E leve o tempo que for. Com arrependimento, mudança de vida, mas nós precisamos compreender que só podemos desfrutar da paz se tivermos a graça de Deus. E o texto continua, e agora eu gostaria de apontar para as fontes dessa bênção divina, porque nós somos bem-aventurados e recebemos essa escritura. E o texto ele continua dizendo assim: graça e paz a vós outros. E aí, meus irmãos, nós devemos notar que há uma preposição aqui, da parte de. É interessante que ele diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. O versículo 4 e 5 trabalha muito isso,
Verso 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano sobre os reis da terra. Pelo menos aqui 3 ministérios distintos e separados nós encontramos da trindade aqui, da ação da trindade. Em primeiro lugar, é atemporal e eterno. Veja que nós devemos notar que a passagem com essa designação de Deus corresponde à divisão dada no livro. E aqui nós já temos, não é um livro futurístico, meramente, das coisas que estão por vir. O verso 19, se você olhar, ele diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, isso nos lembra que ele é presente em todas as coisas que virão. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, eu recebi toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e ele diz: e eis que estou convosco, só no futuro, quando eu voltar. Não é isso? Amém? Não, todos os dias. Como espectador? Não, reinando. Meus irmãos, veja só. Então veja, isso deve confortar, isso deve fortalecer a estudarmos cada vez mais o que aconteceu, o que acontecerá e as coisas que estão ocorrendo. Não, nós não estamos como espectadores, meus amados, nós estamos dentro da história, a história de Deus. Você faz parte dessa história. E quando Jesus voltar, ele vai te perguntar: o que você fez, Pedro? Porque nós ficamos nessa dinâmica de olhar para frente ou olhar para trás os que passaram e eu sou só um espectador. Não! Essa é a história da minha vida. Eu já disse isso e não tenho nenhum medo de... Isso é fé. Quando João vê aqueles milhares e milhares, aquela multidão louvando a Deus, eu fico imaginando... João me viu, eu estava ali no meio. Eu estava louvando o Senhor. De um tempo que ainda não chegou para mim. Mas nos planos de Deus já está escrito. Mas veja que ele usa o recurso dizendo aquele que é. Literalmente aquele que é. Ou seja, atribui ao fato a qualidade da existência contínua de uma qualidade distinta e enfática do ser, da essência de Deus. Ele quer dizer o seguinte: eu sou. Quando ele diz a Moisés, mas a quem que eu devo falar lá? Porque, Senhor, está difícil. Ele diz, diga que o eu sou. Quando Jesus se apresenta e ele, no Evangelho de João, por 7 vezes diz, eu sou. E ele ainda é na igreja. Mas também aquele que era. O imperfeito, o modo imperfeito do verbo aqui se refere à existência contínua de Deus no passado e enfatiza que ele sempre existiu. Isso é matéria de fé. Aquele que era, aquele que é. E aí o texto diz, aquele que está por vir, literalmente, aquele que vem. A construção grega aqui novamente descreve ao fato e a qualidade caracterizada por Deus. Ele fala do futuro, da vinda de Deus. Nós vivemos numa tensão escatológica entre o já e o ainda não. Nós já estamos salvos, mas ainda há completude de tudo, e ele voltará. Ele já reina, mas ele irá completar tudo, ou seja, concretizar dentro da esfera profética que nós tanto aguardamos. E aí o texto continua, meus irmãos, e ele diz, dos 7 espíritos, no verso 4, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Meu Deus! Bom, como eu já disse, o número 7, ele fala de plenitude, ele fala de perfeição, ele fala da completude. Você vai receber, no final do culto, um estudo, e lá coloca um quadro falando dos números e seus significados no livro do Apocalipse. Mas o que eu quero que você entenda, e na Bíblia aqui está associado à conclusão, à realização, à perfeição. No Apocalipse não existe 7 Espíritos Santos, porque ele faz alusão ao Espírito Santo. Mas ele está aqui dizendo, 7 Espírito se refere àquele que na sua perfeição, na sua plenitude, nas suas ações multifacetadas do seu ministério, na ação da igreja. E aí o texto nos fala de Cristo. Ele diz assim, e da parte de Jesus Cristo, da fiel testemunha, do primogênito dos mortos e do soberano rei dos reis da terra. Você já percebeu que ele começa da parte de Deus,
Coloca em segundo aqui, não é a ordem da Trindade, do Espírito e de Jesus Cristo. Em poucos versos. De Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós já estamos caminhando mais para o fim aqui, mas eu não posso deixar de mencionar isso, do verso 5 até o verso 7. Quem é Jesus? E nós temos aqui alguns títulos acerca de Jesus. Em primeiro lugar, o nosso profeta, a testemunha fiel. O texto grego é muito enfático, literalmente está escrito, a testemunha, o fiel. Isso enfatiza o caráter, a testemunha dele como fiel. O Senhor é o Logos, é a própria revelação de Deus ao homem. Ele atende à necessidade do homem como profeta, como porta-voz ideal da revelação de Deus a nós. Mas também nos fala sobre o nosso sacerdote, o primogênito dos mortos. Primeiro, que ele não poderia ser o primogênito dentre os mortos se ele não morresse. E essa declaração deve primeiro olhar para trás, para a morte substitutiva de Cristo pelo pecado do mundo. Em segundo lugar, o primogênito dos mortos também é uma referência óbvia ao fato da sua ressurreição. Pela ressurreição, Deus o Pai verificou sua aceitação da oferta de Cristo. E a ira de Deus foi aplacada. E já fomos lembrados aqui hoje nesse culto. Quando ele olha, você, eu, ele vê Jesus Cristo. E ele é o nosso rei, o governante dos reis da terra, diz o texto. Ou seja, o governante é literalmente aquele que governa. Veja que o texto não está dizendo que ele vai governar. O texto não está dizendo que ele vai vir e governar. O texto está dizendo, ele já governa, ele já reina. Ah, pastor, mas a gente vê tanta coisa, parece que Jesus não governa. Não, ele governa sobre todas as coisas, inclusive permitindo que homens maus andem como se fossem deuses nessa terra. Mas ele já tem o seu julgamento. Atribui a qualidade do governo a ele e o caracteriza como aquele que governa. O governante é uma regra que está acontecendo agora, é uma regra sobre todos os governantes da terra. Portanto, meu irmão, quando você olhar para tanto mando e desmanto, para tanta corrupção, para tantos problemas, para tantas coisas, olhe para aquele que governa. Não olhe para esses homens que vão morrer. Mas o texto caminha com alguns elogios a Jesus. E olha só, ele diz assim no verso 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos lavou, nos libertou de nossos pecados. Veja que, em primeiro lugar, o ministério atual de Cristo. Quem que está escrevendo esse livro aqui? Como que João era conhecido? O discípulo? Agora ele está dizendo o quê? Porque eu sou amado. Não, aquele que nos ama. Meus irmãos, o texto grego usa o artigo com dois particípios adjetivos aqui que retratam a descrição da pessoa, da obra, do ministério. Literalmente, aquele que me ama e aquele que me libertou. A construção do texto fala do seu constante cuidado e do seu ministério em nosso favor. Eu vou confessar para vocês, agora há pouco, quando estava cantando o hino, quando nós cantamos a canção A Presença de Jesus Enche o Coração de Luz, em dado momento da canção diz assim, tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. Quantos momentos a gente cai, quantos momentos nós nos sentimos cansados, e aquele que me ama, me toma pelos braços. Com Daniel, outro livro profético, ele também o tomou pelo braço. Homem valoroso. Sabe, é interessante porque fala do ministério atual de Cristo, aquele que nos ama, mas também fala do ministério anterior, aquele que nos libertou e nos fez um reino de sacerdotes de seu Deus e Pai. Ou seja, aqui, meus irmãos,
É um fato histórico, um fato consumado. Ele nos libertou. A ideia dessa liberação é nos tirar da condição que estávamos, é nos dar uma nova vida. Essa expressão no texto original traz o sentido de lavado de nossos pecados. Agora, libertar aqui traz muito a ideia daquilo que Paulo diz em Colossenses. Ele não nos libertou porque nós falamos assim, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Me tira daqui. Você já arrancou uma berne? Eu sei, é uma linguagem que não é muito boa usar antes do almoço. Eu, trabalhando na área farmacêutica, uma vez eu tive que tirar uma berne da perna, né? Fica estranho, né? Da perna de uma adolescente. E lembro até hoje que a berne, né? A larva da mosca ali, ela tem muitas tentáculos, vamos dizer assim, ela gruda na estrutura, na parede da carne e ela se fixa de uma forma que você tem que fazer força para tirar. A ideia que ele nos libertou, não fomos arrancados meramente por favor, olha aqui, entra aqui, vai, eu não tenho uma outra opção para você. Não, ele nos arrancou, porque nós estávamos mortos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, meus irmãos, o texto nos diz a maneira como ele fez isso. Ele nos comprou pelo seu sangue. Aqui é a obra de Cristo, sua morte substitutiva pela qual ele lidou com o problema do pecado. E veja, meus irmãos, que nós devemos ser lembrados dos efeitos aqui. Primeiro, o lugar de onde nós estávamos. Nós estávamos no lugar onde ocorre a separação, o reino de Satanás. Ele nos arrancou do domínio da qual ocorre a separação, o sistema mundial de Satanás. Ele nos arrancou entre as circunstâncias que alguém é trazido, ou seja, a pena e o poder do pecado e da morte. Ele nos arrancou as pessoas que nós estávamos conectados, como Paulo diz, os filhos da desobediência. Mas eu não sei se você percebe isso. Ele nos arrancou e nos enxertou, nos colocou numa nova realidade. Olha só, o texto diz no verso 6, e nos constituiu reinos, sacerdotes, ou reino, sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos fez um reino. Por que reino está no singular? Obrigado. Não reis, mas um reino. O coletivo enfatiza o nosso relacionamento uns com os outros, como crentes. Nós fazemos parte não de uma igreja meramente institucionalizada, mas de um reino onde Ele é o rei, o cabeça. Eu já disse isso uma vez, se você não gosta de mim e crê na salvação e eu também creio, você vai ter que me aturar eternamente. Amém. Meus irmãos, um reino é um lugar de governo. Nós somos um reino, um povo na qual Deus deve governar e que um dia reinará com Cristo, mas por causa da palavra sacerdotes, esse não é o foco aqui. Sacerdotes está no plural, e aqui nós vemos a nossa posição individual, responsabilidades e o propósito desse reino. Nós estamos no reino, mas nós temos um propósito, pregar, como Paulo diz, proclamar o evangelho. Não, me perdoe dizer isso, o Senhor não te chamou para cantar musiquinhas e dizer que a vida cristã tem sabor de mel. Não, o Senhor te chamou para proclamar as virtudes daquele que reina, daquele que é Senhor, daquele que nos resgatou do império das trevas. Todo crente é um sacerdote, um ministro. E se não está fazendo isso, está pecando. Já me adiantando aqui, no mês de agosto, mês de missões. O nosso tema no mês de agosto vai ser missões em casa. Porque se você não evangelizar a sua casa, você não tem a capacidade de sair para evangelizar fora. Porque o primeiro ministério é dentro de casa. Um reino de sacerdotes. Mas o texto então termina e caminha aqui para uma doxologia. Ou seja, para louvor, para exaltação. Veja que ele diz assim, um reino, sacerdotes para o seu Deus.
E ele fala, e Pai, né? A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de João voltar para o seu futuro ministério, para a tônica do livro, a volta de Cristo, há um louvor, há uma doxologia aqui que conclui o que foi dito, que apresenta, ou seja, sobre Cristo, a Ele a glória. E o texto nos diz, o seu Deus e Pai, a Ele a glória, para Ele. Ou seja, nós podemos chamar de um dativo de possessão. Isso aponta que a igreja, ela pertence, através de Cristo, ela é de Deus, é a igreja de Deus. Seja a glória. A palavra doxa grega se refere que deveria caber a Cristo, o louvor, a adoração, a regra, o respeito, a adoração àquele que é. Eu pergunto, nos dias de hoje, essa é a realidade, a glória de Cristo? Depois ele diz sobre domínio. No grego, kratos, significa poder, poder, soberania, para sempre e sempre. O governo do homem, dado a ele por Deus, foi perdido no jardim, mas nunca mais uma vez o Senhor. E aí ele aponta, meus irmãos, para um futuro imediato. Olha aí na sua Bíblia, eu não sei se eu coloquei aqui, não. Versos 7 e 8, e eis que vem com as nuvens. Primeiro momento que anuncia o retorno de Cristo. E todo olho verá, até quantos traspasaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, eis que agora chegamos no anúncio. Ele está voltando. Nós já vimos isso. O tempo está próximo. E agora, veja que o texto nos diz, eis que vem, ou a construção do verbo traz o sentido, eis que está vindo. Ou seja, no tempo, o presente, o tempo presente do verbo aqui, né? Vir ou ir, o presente futuro, ou seja, está em ação. É como você sair de uma cidade a visitar um filho, e me perdoe, eu vou usar a Ana e Urias como exemplo, é visitar um filho que está em terra de estrangeiro, distante, e ele está indo. E a expectativa de quem está lá é, meu pai e minha mãe vai chegar daqui a pouco. Entende isso? Há duas dinâmicas, de quem está indo e daquele que aguarda. Jesus está vindo. E aí ele diz, com as nuvens. E aí vem aquela questão. Jesus vai vir, então vai ter as nuvens. E ele está vindo... Não vou usar o exemplo que eu usar não, porque o Marcos está cheio de fazer figurinha aqui. E ele está vindo, ele vai vir decolando numa nuvem. Na verdade, meus irmãos, a promessa aqui não é... quando fala vem nas nuvens, ele aponta para aquilo que nós temos em Atos, capítulo 1:9. A promessa quando Jesus ascende aos céus e os anjos diz que da mesma maneira como ele subiu aos céus, ele voltará. Ou seja, as nuvens trazem menção ao Shekinah de Deus, à glória de Deus. Haverá nuvens, mas as nuvens são nuvens da glória de Deus, manifestando uma glória futura, vindoura, imperceptível. Todo olho verá. Simplesmente indica que toda a humanidade verá isso em contraste à ascensão que foi vista apenas pelos discípulos. E aí o texto, ele diz, e todas as tribos da terra, e aqueles que o traspassaram, ou seja, faz menção a outro livro apocalíptico do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Isso se refere principalmente aos judeus que pediram a sua morte. Mas também pode se referir aos romanos que o executaram a sentença. E em essência, todos nós causamos a morte de Jesus. Porque é fácil olhar que foi o soldado que traspassou. Mas por que ele estava na cruz? Porque eu sou perfeito? Não. Porque eu sou pecador. E aí diz, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Literalmente, eles vão prantear. A palavra grega aqui significa bater no peito com pranto, com luto.
é desesperar. Para alguns será o luto do arrependimento. Porque eu não criei, não criei nele. Porque eu não aceitei Jesus. Porque acabou o tempo. Se esgotou. Para outros, será o luto pelos julgamentos que ele irá derramar sobre a terra, sobre os pecadores. É tempo de regozijo para aqueles que creram e se prepararam. Mas é tempo de desespero quando ele voltar. E aí a bênção e a saudação final. A bênção começa com as palavras do versículo 7, né? Ele diz lá no finalzinho, certamente. Essa palavra, ela traz o sentido de mesmo assim, amém. É fato. Né? Isso confirma o que foi dito, o que apresenta, né? Certamente o grego, a partícula aqui de afirmação, é um retorno seguro das declarações que foram feitas até aqui. Isso vai acontecer. É interessante que quando o Senhor diz a Adão e Eva, ele fala assim, olha, no dia em que você comer do fruto que eu disse para vocês não comerem, talvez vocês vão morrer. Certamente morrereis. Se cumpriu? Se cumpriu. E agora aqui ele diz, certamente. Amém. E esse amém significa ser firme, certo, verdadeiro. Mas ele termina, meus irmãos, com um encorajamento para mim e para você, e eu quero concluir pensando nisso. Ele fala assim, ô Pedro, porque é para a igreja, é para mim, ô Fabiana, o Marcos, Lucinéia, cada um de nós, quero que você entenda isso. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E aí, usando os outros textos que nós já lemos, eu sou aquele que era, que é, e aquele que está por vir. Portanto, meu querido filho, irmão, não desanime não. Tempos difíceis virão, mas eu sou. Sabe, essas primeiras e últimas letras do alfabeto grego aqui, equivale ao nosso A e Z, isso não se relaciona tanto ao tempo, mas à verdade. Ele expressou a extensão, enfatiza a onisciência, o conhecimento, a sabedoria. Quando ele se dirige às 7 igrejas, ele diz assim, eu conheço. Eu não sei o que vai acontecer comigo essa semana, meu irmão, minha irmã. Eu não sei nem se eu vou completar essa semana. Mas ele sabe. Isso me dá paz, porque eu estou nele. Eu conheço. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Eu não sou pego de surpresa. Eu sou o Todo-Poderoso. Meus irmãos, isso enfatiza a onipotência, mas também a supremacia soberana de Deus sobre todas as coisas. Ele declara a supremacia sobre todo o universo. A palavra foi usada na literatura secular para descrever atributos a deuses. Mas João provavelmente está usando aqui em contraste a autodesignação, talvez do imperador Domiciano, imperador romano, né, como arrogavam o título de Deus, dizer, ele é o Todo-Poderoso. Portanto, meus irmãos, eu termino te encorajando nessa noite. E tem muita coisa que nós vamos conversar ao longo dessa jornada, se Deus quiser. Né? Eu espero que não, espero que Jesus volte e aí a gente vai ter aula presencial, né, direta com o Senhor. Mas se não acontecer até o final do ano, não perca isso, não perca a oportunidade de conhecer sua Bíblia, não. O tempo é breve. Olha como é maravilhoso, e eu fecho aqui. A figura central desses 8 versículos é Jesus, a fonte da revelação. Ele é apresentado como canal da palavra e o testemunho de Deus. Ele é citado no versículo 2, suas bênçãos por meio da sua palavra revelada aos prometidos. Então, quando você essa semana sentar para ler a Bíblia, lembre-se que Jesus está com você. Ele, no versículo 5, é fiel testemunho primogênito dos mortos, o governante da terra. Então você se lembre que ele morreu por você. No ano de tantas perdas, né? No ano passado, esse ano, talvez você se perguntou, se eu morrer? Eu me perguntei. Mas eu posso te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã.
Se você está em Cristo, não há o que temer. Simonton tem um texto belíssimo que ele diz o seguinte, que antes de dormir, eu vou dormir com Cristo, mas se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Que Deus nos abençoe. Parece só ser 3 versículos de um texto tão... É um prólogo, é o início de um livro. Mas com 8 versos, olha quanta coisa. Poderíamos, passar horas aqui, irmãos. O capítulo ainda continua. Mas o que eu quero te encorajar nessa manhã é, primeiro, você tem uma vida que exibe um caráter de servo. Talvez não está na moda ser servo de Jesus Cristo. Não é usar camiseta, Jesus. Não tem problema, se você quiser me dar uma, eu vou usar. Não tem problema nenhum com isso. Mas se não tiver no coração, vai passar daquilo que Jesus disse. Louva, esse povo me louva só com os lábios. Será que eu sou um mensageiro cuidadoso que presta testemunho fiel da pessoa e da obra de Cristo? Como marido, como esposa, como filho? Será que eu tenho testemunhado Cristo? Eu estou envolvido no ministério como um crente fiel ou eu sou um espectador? Porque Jesus não nos chamou para ficar sentados. A seara é grande. E eu estou vivendo como um peregrino. Meus irmãos, eu falo para vocês, fiquem tranquilos. Não tranquilos se você não estiver em Cristo. Mas se você é um daqueles que tem dito assim, não, vai demorar esse negócio de Jesus voltar, tenha certeza disso. Como fomos lembrados aqui também na escola dominical, talvez hoje é a nossa véspera e nós nem sabemos. Ou não, talvez foi ontem. Como está seu coração? Como está a sua vida com Jesus? Eu não vou amaciar, queridos, a palavra para ser bem digerida, não. É que só digo uma coisa, Jesus está voltando, o tempo está breve. E se nós não nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, nós vamos fazer coro com aquela turma que está lá em Mateus capítulo 7. Mas no teu nome, eu fui pastor. E Ele vai dizer, e eu acho que essa é uma das piores palavras dentre muitas. Pedro, eu espero que não, eu nunca vos conheci. Que essa não seja a nossa realidade. Vamos colocar de pé, vamos orar? Grandioso Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã de aprendizado da Tua palavra. Senhor, obrigado, Pai, porque eu sou tão indigno e o Senhor me ama e me libertou, assim como meus irmãos. E o Senhor me mostra um futuro tão maravilhoso, não criado por mãos de homens, mas criado por aquele que se assenta no trono e rege a minha vida, as nossas vidas. Senhor, leva os teus filhos de volta para casa, aqueles que estão tomados pela ansiedade, pela depressão. Leva-os, ó Pai, encorajados nesta manhã a viver alegres, contentes, porque foram salvos em Jesus Cristo. E Maranata, Senhor, a Tua igreja clama, Maranata, vem, Senhor Jesus. Não para nos livrar dos problemas dessa terra, mas porque a Tua igreja não vê a hora de face a face andar contigo e viver eternamente contigo te conhecendo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.